situação é muito preocupante, porque eu estava vendo uma notícia aqui agora, enquanto acompanhava as análises de vocês. Maria Corina Machado veio a público nesta quinta-feira dizer que foi vítima de atentado. Veículos dela e da equipe de campanha, não dela, mas da campanha que ela apoia, a equipe dela, foram vandalizados na madrugada de ontem para hoje, segundo informações que ela repassou à imprensa, e mangueiras de freio teriam sido rompidas. Nossa. É um atentado, é muito grave. Obviamente que ela, nas entrelinhas, acusa o regime. Nós aqui não podemos acusar o regime, nós não temos provas, mas diante das circunstâncias é o que vem à cabeça, né, Deise? Não tem como. A Corina, coitada, né? Essa mulher tá num vai e volta aí, tem que se afastar da política. A gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que a gente fala, né? De novo, a gente estava falando aqui no início do programa em relação às falas do presidente Lula, em relação às mulheres, né? E a Lívia apontou muito bem aqui, era óbvio que ele não queria de forma alguma desqualificar o debate, mas isso acaba acontecendo porque toda a fala de um homem público, ela acaba repercutindo muito mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o que acontece na Venezuela não é normal. Nunca foi normal, não é normal hoje e não vai ser normal daqui a 100 anos, a menos que o hecatombe caia na Terra, né? Mas é muito complicado a gente ver esse tipo de situação e muitas vezes alguns líderes, aí de novo, né? Quando eu falo, acho que algumas falas do ex-presidente, do presidente Lula, do ex-presidente também, mas algumas falas do presidente Lula, elas são muito problemáticas em relação à política externa. E eu não vou nem falar só em relação à Venezuela, mas todas as vezes, e principalmente em relação à Venezuela, quando ele recebe líderes ditatoriais no Brasil com ares de chefes de Estado, isso acaba preocupando. E aí, de novo, né, o que a gente fala aqui, é a intenção dele desqualificar o debate? Não é, mas acaba acontecendo isso. Em relação ao que está acontecendo na Venezuela, várias vezes ele já passou pano ou tentou ser diplomático demais em momentos que não poderia. Então, é um momento, principalmente agora, com as eleições no dia 28 de julho, é um momento, sim, em que a gente tem que ter cuidado com o que fala, cuidado com as ponderações e respeito ao que está acontecendo lá. Porque, pelo que a gente está vendo aqui, pelas próprias manifestações do Maduro, não vai ser uma história com final feliz. Agora, Amanda, o próprio Lula continua defendendo e voltou a defender na reunião de cúpula do Mercosul lá no Paraguai recentemente, de que defende a entrada da Venezuela no Mercosul. É mais uma forma, embora ele não entre diretamente nessa questão da democracia na Venezuela, é mais uma forma de, nas entrelinhas, chancelar um regime, ou não, na sua opinião? Olha, porque existe uma... só até te cortando. Porque existe um critério para se entrar no Mercosul. Estou errada, Maria? Não está errada. Entre esses critérios, tem de se provar que existe democracia naquela nação. Regimes democráticos entram, né? Então, a partir do momento que ele defende a entrada da Venezuela, ele já pressupõe que a Venezuela é uma democracia. Exato. Não é? É aquela coisa. Nós sabemos que o presidente Lula, ele pende... Ele tem ali um alinhamento. Um alinhamento com esse líder aí, esse líder... Nicolás Maduro. Bom, eu acredito que é um assunto polêmico. Eu acho que até você, Maria, pode colocar um posicionamento melhor. Ele chancela, de certa forma. Sim, não é? Sim, não é? É complicado. É um assunto polêmico onde a gente colocar aqui na mesa as situações podem... Tudo que a gente fala pode ser usado contra você. É errado. É que eu acho que é assim, a democracia... O que legitima uma democracia? Eleição? Mas qual é a qualidade dessa eleição? Sim. Então, assim, não é bem por aí. Tem uma série de fatores que você tem que se atentar e perceber. Por exemplo, a gente vive... A democracia aumentou no mundo, mas qual é a qualidade dessa democracia? E vai muito mal. Enquanto isso, as pessoas estão passando fome na Venezuela. Estão passando fome. A democracia, as pessoas não votam. A democracia tem uma diáspora. Para quem não sabe, diáspora é o conceito que se dá a um contingente populacional que vai embora do país, equivalente a um país em guerra civil. Em guerra civil, em guerra no geral. Então, assim, que qualidade de democracia é essa? É tudo isso. Aí você tem que rever todos os outros critérios para entender se vale a pena ou não colocar a Venezuela no Mercosul. É um país que, como eu disse, tem reservas de petróleo, uma das maiores do mundo. Ela fica entre o primeiro e o segundo lugar, ali intercalando com alguns outros países árabes. Mas, assim, qual é a qualidade dessa democracia, né? Até as próprias eleições nos Estados Unidos, Laura,
Trump saindo vencedor, como mostram as pesquisas. Claro que ainda há muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas também sabemos de tudo que está junto desse rio e que favorece nesse momento Donald Trump. Ele ganhando essas eleições é um ponto de preocupação para a própria Venezuela também, seja qual for o resultado, porque um contingente muito grande de venezuelanos vem para o Brasil, mas vai para lá também. Nossa, né? muito. E a imigração, como a gente estava discutindo, é uma das principais bandeiras, a anti-imigração do republicanos, da bandeira republicana. Não, sem dúvida. A questão Trump com Venezuela não é de hoje, né, que temos essa discussão, é uma questão muito grande, que voltamos mais uma vez ao ponto dos imigrantes, que, ou não sei dizer o número, mas são muitos venezuelanos nos Estados Unidos que se socorrem. Eu acho que o número da diáspora venezuelana, de venezuelanos morando fora do país, beira entre 6 milhões a 8 milhões. Então, assim, 6 milhões devem estar nos Estados Unidos, possivelmente, né? É vizinho, né? São vizinhos, mas não só a questão dos imigrantes, a questão da economia dos Estados Unidos com a Venezuela já é uma questão muito abalada, né? Mas o Trump, sem dúvida, vai levar isso com mais ferro e fogo, tenho certeza, se ele for eleito, de fazer qualquer tipo de relação econômica com a Venezuela. Sim. E até destacando mais uma vez as ameaças, vamos colocar entre aspas aqui, de Nicolás Maduro, que foram ressaltadas pela Daisy. Ele chegou a alertar para o risco, sim, de banho de sangue e guerra civil, caso não seja reeleito nas eleições no dia 28 de julho. Num comício, ele enfatizou a importância da vitória dele para a estabilidade do país. Maduro busca o 3º mandato, ele está no cargo de presidente desde 2013, não é? Desde 2013. Eu sei desde 2013. Vai checando aqui enquanto eu termino de dar a informação. Então, ele busca o 3º mandato dele em meio a desconfianças internacionais em relação à integridade do processo eleitoral. O principal rival dele, nós dissemos aqui, Edmundo Gonçalves, representa toda uma coalizão opositora. A situação eleitoral venezuelana atraiu críticas e preocupações globais, incluindo o Brasil e outros países. Mas a gente quer saber efetivamente como essas nações vão reagir diante da concretização dessas ameaças. Vou começar com você, Maria. Então, desde 2013, viu? Desde 2013 Maria, mesmo. Deixa eu aproveitar. Por favor, Daisy. Aqui. Como é que fica a questão da soberania nacional? Por exemplo, se os outros países quiserem intervir. Menina, mas isso assim, a questão da intervenção, assim... Quem estuda relações internacionais, alô, os nerds de RI, existe uma linha na relação entre estados, né? Onde um extremo é a diplomacia e o outro extremo é a guerra. Então, a questão da intervenção é assim, em último caso. Acredito que vai ser muito complicado essa intervenção ocorrer, ainda mais na América Latina, que a gente não tem esse tipo de costume, né? Em comparação a outros continentes do mundo. A gente vê poucas intervenções como essa, guerras entre os países daqui e os vizinhos. Então, eu acredito que... Não sei, sanções e condenações. Sanções e condenações, e aí vai continuar meio que na mesma. Vai aumentar a diáspora, no final das contas vai restar apenas os burocratas do governo Maduro e os apoiadores e quem não tem e quem passa fome mesmo porque não tem dinheiro para ir embora e come lixo, porque eu sei que eu tenho amigos venezuelanos que falam